Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Cucuzi. Um canal dedicado à disseminação do conhecimento, pois entendemos que conhecimento é poder, conhecimento é liberdade, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Episódio de hoje: Brasil 520 anos. O Brasil é oficialmente a República Federativa do Brasil e é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial e sexto em população, com mais de 210 milhões de habitantes. É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. Sua atual Constituição, promulgada em 1988, concebe o Brasil como uma república federativa presidencialista, formada pela união dos 26 estados, do Distrito Federal e dos 570 municípios. Delimitado pelo Oceano Atlântico a leste, o Brasil tem um litoral de 7.491 quilômetros. O país faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador. Vários arquipélagos formam parte do território brasileiro, como o Atol das Rocas, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha e Trindade e Martim Vaz. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ecossistemas e de vastos recursos naturais em uma grande variedade de habitats protegidos. O território que atualmente forma o Brasil foi encontrado pelos espanhóis em 26 de janeiro de 1500, durante uma expedição comandada por Vicente Yáñez Pinzón, e achado pelos portugueses no dia 22 de abril do mesmo ano, em expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. A região, então habitada por indígenas ameríndios, divididos entre milhares de grupos étnicos e linguísticos diferentes, cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, e tornou-se uma colônia do Império Português. O vínculo colonial foi rompido, de fato, quando em 1808 a capital do reino foi transferida de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro, depois de tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte, invadirem o território português. Em 1815, o Brasil se torna parte de um reino unido com Portugal. Dom Pedro I, o primeiro imperador, proclamou a independência política do país em 1822. Inicialmente independente como um império, período no qual foi uma monarquia constitucional parlamentarista, o Brasil tornou-se uma república em 1889, em razão de um golpe militar chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, embora uma legislatura bicameral, agora chamada de Congresso Nacional, já existisse desde a ratificação da primeira Constituição, em 1824. Desde o início do período republicano, a governança democrática foi interrompida por longos períodos de regimes autoritários, até um governo civil e eleito democraticamente assumir o poder em 1985, com o fim da ditadura militar. O território brasileiro é cortado por dois círculos imaginários: a linha do Equador, que passa pela embocadura do Amazonas, e o Trópico de Capricórnio, que corta o município de São Paulo. O país é o quinto maior do mundo em área territorial, depois de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, e o terceiro maior da América, com uma área total de 8.515.767,049 km². O Brasil tem um sistema denso e complexo de rios, um dos mais extensos do mundo, com 8 grandes bacias hidrográficas, que drenam para o Atlântico. Os rios mais importantes são o Amazonas, o maior rio do mundo tanto em comprimento, 6.937,08 km de extensão, como em termos de volume de água, vazão de 12,5 bilhões de litros por minuto. O Paraná e seu maior afluente, o Iguaçu, que inclui as cataratas do Iguaçu, o Negro, São Francisco, Xingu, Madeira e Tapajós. O clima do Brasil dispõe de uma ampla variedade de condições de tempo em uma grande área e topografia variada, mas a maior parte do país é tropical.
A grande extensão territorial do Brasil abrange diferentes ecossistemas, como a floresta amazônica, reconhecida como tendo a maior diversidade biológica do mundo, a Mata Atlântica e o Cerrado, que sustentam também grande biodiversidade, além da Caatinga, fazendo do Brasil um país mega diverso. No sul, a floresta de araucárias cresce sob condições de clima temperado. A rica vida selvagem do Brasil reflete a variedade de habitats naturais. Os cientistas estimam que o número total de espécies vegetais e animais no Brasil seja de aproximadamente de 4 milhões. Grandes mamíferos incluem pumas, onças, jaguatiricas, raros cachorros vinagre, raposas, queixadas, antas, tamanduás, preguiças, gambás e tatus. Veados são abundantes no sul e muitas espécies de platirrine são encontradas nas florestas tropicais do norte. A Constituição brasileira prevê liberdade de religião, ou seja, proíbe qualquer tipo de intolerância religiosa, e a Igreja e o Estado estão oficialmente separados, sendo o Brasil um país secular. A língua oficial do Brasil é o português, que é falado por quase toda a população e é praticamente o único idioma usado nos meios de comunicação, nos negócios e para fins administrativos. O país é o único lusófono da América e o idioma tornou-se uma parte importante da identidade nacional brasileira. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são as esferas do governo. A federação está definida em 5 princípios fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Os ramos clássicos tripartite de governo, executivo, legislativo e judiciário no âmbito do sistema de controle e equilíbrios, são oficialmente criados pela Constituição. O executivo e o legislativo estão organizados de forma independente em todas as esferas de governo, enquanto o judiciário é organizado apenas a nível federal e nas esferas estadual e do Distrito Federal. As Forças Armadas do Brasil compreendem o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, e são a maior força militar da América Latina, a segunda maior de toda a América. O Brasil também é uma das 15 nações com as maiores capacidades bélicas do mundo. O Brasil é a maior economia da América Latina, a segunda da América, atrás apenas dos Estados Unidos, e a 8ª maior do mundo. A cozinha brasileira varia muito de acordo com a região, refletindo a combinação de populações nativas e de imigrantes pelo país. Isto criou uma cozinha nacional marcada pela preservação das diferenças regionais. Os exemplos são a feijoada brasileira, considerada o prato nacional do país, e os alimentos regionais, como beiju, feijão tropeiro, vatapá, moqueca, polenta, pão de queijo e acarajé. O Brasil também tem uma grande variedade de doces, como o brigadeiro, o beijinho e o bolo de rolo. A bebida nacional é o café, e a cachaça é uma bebida destilada nativa do Brasil. A cachaça é destilada a partir de cana-de-açúcar e é o ingrediente principal do coquetel nacional, a caipirinha. O futebol é o esporte mais popular no Brasil. A seleção brasileira de futebol foi a única no mundo a participar de todas as edições da Copa do Mundo FIFA, sendo vitoriosa 5 vezes: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Parabéns Brasil pelos seus 520 anos. Obrigado por ter assistido este vídeo. Inscreva-se no canal e seja feliz.